a 5. Romanos, capítulo 12, verso 2. Depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versos 1 a 5. Quem achou Romanos, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versos 1 a 5. Só você voltar um pouquinho na sua Bíblia. Vou te pedir que você não feche a sua Bíblia ou deixe de acessar a sua Bíblia logo depois que você se sentar. Amém? Diz assim, Atos 16, dos versos 1 a 5. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, da qual dava um testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, e porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, quem costuma vir no culto de doutrina já escutou essa mensagem. Você que não veio ao culto de doutrina por algum motivo, o culto de doutrina veio a você esse domingo. Amém? Amém. Glória a Nós vamos Deus. falar sobre encontros. Todos na nossa vida, todos nós temos encontros. A nossa vida é feita de encontros. Você encontrou o seu esposo, você encontrou a sua esposa, você um dia foi morar em algum lugar, você encontrou um vizinho, você tem amigos porque você encontrou amigos no meio do caminho. A vida é feita de encontros. E por isso eu quero tratar de encontros com vocês. Alguns encontros da nossa vida são muito bons. Alguns não são bons. Vamos classificar que existem encontros desagradáveis e agradáveis. Todos nós já tivemos isso na nossa vida. Encontramos gente boa, mas também encontramos gente que a gente tem dificuldade de nos relacionar, não é verdade? E é disso que eu quero falar com você, porque nós, como cristãos, nós já ouvimos isso ontem com a irmã Denise, nós vamos só reiterar aquilo que ela disse ontem. Nós precisamos ser sal e luz. E com base naquilo que ela disse ontem, foi uma bênção se você esteve aqui. Nós vamos continuar esse assunto. A vida é feita de encontros. Só que para eu entender quais os encontros da vida e como é que a gente reage aos encontros que a gente tem na vida. Semana passada nós falamos sobre Atos capítulo 9, como é que a gente deve ser crente, como é que a gente encontra, como é que a gente reage com os encontros que a gente tem na vida, como é que a gente reage com as pessoas que a gente encontrou no meio do caminho da nossa vida. Como falei, você encontrou um esposo, você encontrou uma esposa, você inclusive encontrou um filho ou uma filha, você encontrou um neto ou uma neta, você encontrou um amigo, você encontrou uma pessoa que não é tanto seu amigo, mas como é que você, cristão em Cristo Jesus, como é que você reage, como é que você vive essa vida na medida em que você tem um encontro com as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não somos autônomos. Nós sempre precisamos de outras pessoas, portanto você sempre vai ter encontro na sua vida. O almoço que você tem quando você pega o seu feijão e arroz é que alguém foi lá e plantou. Então nós não existe ninguém nessa face da terra que viva por si só. Nós sempre precisamos de alguém, então nós sempre vamos encontrar gente. E como eu falei, vou ser repetitivo, tem encontros bons e encontros ruins. E o capítulo 16 do Atos dos Apóstolos é o que eu denomino como capítulo dos encontros. Nós temos 4 encontros lá. Nós vamos falar dos 4 encontros, mas antes de falar dos encontros, você precisa entender na sua cabeça, na minha cabeça, na nossa cabeça, como é que a gente vive a nossa vida antes da gente encontrar alguém. Por isso eu quero que você volte em Romanos capítulo 12. E o texto então vai dizer assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto então, o apóstolo Paulo vai dizer: Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Ele está dizendo o seguinte: olha, não seja conforme, ou seja, conformidade do mesmo modo que é o mundo. Você não vive a sua vida da mesma forma que o mundo vive, você não pensa da mesma forma que o mundo pensa, você não sente da mesma forma que o mundo sente, você vive outra vida, um outro paradigma, um outro modelo, porque você foi salvo e remido pela graça
me causa estranheza quando um crente em Cristo Jesus vive parecido com o mundo. Tem alguma coisa de errado nesse negócio. Se ele simplesmente não sente que ele está num lugar deslocado, deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia vai dizer que eu e você somos estrangeiros. Eu e você não somos desse reino, nós não somos desse mundo. Você pode ir para qualquer outro lugar, você pode sair daqui e morar em outro país. Você vai continuar sendo brasileiro. Você pode alcançar níveis na sociedade altos, mas você vai continuar sendo estrangeiro. Ok? Você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas você pode até conseguir a naturalidade daquele país, mas você vai continuar sendo estrangeiro. Porque as pessoas vão olhar para você e falar assim: Marcelo é brasileiro, agora ele é americano, mas ele é brasileiro. Sabe por quê? Porque eu não sou de lá. Eu estou lá, mas eu não sou de lá. Deixa eu explicar outra forma para ser mais didático com você. A gente que é da cidade, e os irmãos do Nordeste vão saber muito bem disso. Quando o carioca vai lá, uma Maria Dias, lá para Paraíba, ele chega lá falando chiado, não é? E aí você percebe nitidamente que esse camarada não é de lá. Não é? Chegou, botou o pé em João Pessoa, já sabe, o cara é carioca. Por quê? Porque ele tem um jeito diferente, ele fala diferente, a forma dele toda é diferente. Porque não precisa fazer esforço, não precisa trocar de roupa, não precisa fazer isso, levantar a mão, rodar, nada disso. Você pisou no lugar, alguém sabe que você é diferente, amém? Você é de outro país, você é de outro reino, você é de outra história. Você pisou lá, você é diferente. E me causa estranheza quando nós como igreja, começamos a parecer muito com o mundo. Porque a gente parece no mesmo modelo, da mesma forma. E o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não seja conforme esse mundo. E deixa eu te dar já uma coisa para você ficar abençoado: vai passar das 8 horas. Amém? Então, o texto vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Então, para os encontros que nós vamos falar, você precisa entender de que nós não podemos, não devemos nos conformar com esse mundo. Quando você começa a parecer com o mundo, tem alguma coisa errada, tem que piscar um alerta para você. Pode ser até muito legal, mas não é bom para você, porque você é estrangeiro nesse mundo. Você pisa aqui, você anda aqui, você caminha aqui, mas você não é daqui. Nós não somos daqui. Quem está entendendo, diga amém. Não vos conformeis, é isso que Paulo está dizendo para os nossos irmãos de Roma: não vos conformeis nesse mundo, não pareça com ele. Então é a questão, pastor? A questão é a roupa? Não. A questão então é porque eu não pinto unha? Não. É porque eu faço. Não. Porque tem muita gente que pinta unha, usa até gravata, tem saia, tem um monte de coisa e parece com o mundo. Então não é essa a questão. Eu estou falando que tem uma coisa que você foi transformado, que quando você aceitou a Cristo, quando Cristo entrou na tua vida, você agora é cidadão do reino dos céus e você transborda aquilo que o seu Senhor te faz. E aí é diferente. E aí onde você pisa, já sabem que você não é daquele mundo. Já sabem que você é diferente. Você fala diferente, você pensa diferente, você sente diferente. E aí ninguém precisa dizer de onde você é, porque ele já sabe que você não é dali. E o que a gente está perdendo? A gente está perdendo o bom perfume de Cristo. Lamentavelmente, eu e você estamos perdendo como igreja o bom perfume de Cristo. A gente não está aparecendo com cheiro de ovelha. A gente pode estar aparecendo com cheiro de um monte de coisa, de dragão, de onça, de um monte de coisa, mas de ovelha. Entende isso? Então, o texto vai dizer que não vos conformeis com este mundo, mas ele continua te dizendo, acompanhe comigo por favor. O texto então vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deixa eu explicar uma coisa para você. O relacionamento de Deus comigo, com você, com a igreja de Cristo, é de um noivo para uma noiva. Você não pode esquecer disso. A gente está falando de casamento. Quando você se casou, por mais que você não queira, você assinou um contrato com alguém. Eu tenho um contrato com aquela moça bonita ali. E aí, o que acontece? Eu tenho que honrar esse contrato que eu tive com ela. Você tem que honrar o contrato que você tem com ele. E aí, você quer estar perto do noivo. Quando você quis casar, e aí deixa eu te contar, vocês sabem que eu sou muito reservado, mas deixa eu falar, a gente casou com um kitnet pequenininho, não foi?
questão, Jesus foi para os céus para preparar o lugar. Mas você não está preocupado com o lugar. Você está preocupado de estar perto do noivo. Entende? Pode ser um kitnet, mas a questão não é o kitnet. A questão é que você quer estar perto do noivo. Não importa se é uma casa bonita, na beira da praia da Barra, ou se você mora em São João de Meriti, na Vila Rosalina, um kitnet pequenininho. O que você quer, o que eu quero, o que nós não podemos perder, é que eu quero estar perto do noivo, amém? Entende isso? Se a gente começar a perder isso, se a gente não quiser ficar perto do noivo, se o nosso desejo for só, não, deixa eu resolver as minhas coisas primeiro, e aí depois eu resolvo as outras coisas. Se o João quiser casar primeiro, depois se Jesus volta, entende? Buscar primeiro o reino dos céus, as outras coisas, ele vai acertar. Entende? Se eu quiser cuidar da minha carreira, se eu quiser ser um gerente de TI, mas se eu não cuidar de mim com Cristo, não vai dar certo, não vai suprir as minhas necessidades, vai ter sempre um buraco dentro de mim que não se resolve. E aí a gente precisa do noivo, porque é por isso que ele fala que é um casamento, porque eu quero estar perto do noivo. A noiva quer estar perto do noivo, não importa onde esteja, eu quero. Por isso que você fica, ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque eu quero que o noivo volte. Porque ele está preparando uma casa, mas deixa a casa do jeito que está. Se o senhor quiser fazer uma kitnet no céu, tá bom, tá legal, eu quero estar com o senhor. Entende isso? E vamos combinar que a kitnet do céu, se é que existe uma kitnet do céu, mas não tem, vai ser muito melhor do que aqui na terra, amém? E aí o que a gente está perdendo? A gente está perdendo o bom perfume de Cristo. A gente está perdendo aquele desejo de estar com Cristo. Eu não sei por que a gente está perdendo, mas o fato é que a gente está perdendo. E aí quando a gente perde isso, a gente perde a vontade de estar perto do outro. Aí não dá vontade de estar perto do Simbal, porque, entende? Você não é corpo sozinho, você pode ser um dedo, mas você não é corpo. Um dedo fora do corpo é um dedo que vai morrer. Entende isso? E aí o texto vai dizer que não vos conformeis. Deixa eu te falar uma coisa, Gálatas 5,16, abre aí. Pega um papel, anota esse negócio para você ser crente. Mais crente do que você já é. Paulo vai dizer em Gálatas, vai dizer 5,16, vai dizer assim: andai no Espírito. Aí ele vai dizer assim, ó, então não anda. Aí se a sua versão for revista corrigida, vai dizer, e não andeis nas concupiscências. O que é concupiscência? Essa palavra é até difícil, né? É desejo. Porque todo dia, quando eu acordo, e se você é crente igual a mim, todo dia tem uma luta dentro de mim. O Marcelo quer fazer um negócio, o Espírito Santo quer fazer outro. E aí fica essa briga, e eu preciso saber quem é que vai ganhar esse negócio. E aí, se eu estiver andando no Espírito, é ele que vai vencer. Mas Deus é educado, e se você falar assim, parou, ele vai parar também. Mas ele está dizendo para você, andai, o apóstolo pode dizer, andai no Espírito, caminha com ele, anda com ele. Quando a gente anda com alguém, a gente fica parecido com ele. Aí se você começa a andar comigo, você começa a pensar igual a mim, você começa a falar igual a mim, daqui a pouco está com os mesmos trejeitos, está parecido, porque você está andando comigo. Então, começa a andar com o Espírito. 5,16, andai no Espírito. E aí começa uma briga, dentro de você, dentro de mim, e todo dia. E deixa eu explicar outra coisa para você, eu estou tentando ser didático com você. Sabe aquela padaria, aquele mercadinho que tem na esquina, que aí alguém compra, passou, aí chega lá no Bandeirante, mudou, venderam o Bandeirante, compraram outro, veio outro, aí o cara muda o layout do mercadinho, muda do negócio, muda ali, muda o negócio lá e bota uma faixa na frente, sob nova direção. Quando você aceitou a Cristo, quando Cristo entrou na sua vida, você botou uma faixa no teu coração dizendo assim, sob nova direção. Tem outro gerente, e o gerente não é você. Deixa eu te contar essa história, se ninguém te falou isso, não é você que manda mais na tua vida. Mas você deixa que Deus mande na sua vida, e você sabe que daqui a pouco você vai perceber qual é a vontade dele. Deus está nos chamando para isso. Ele está nos chamando para esse tema. Ele está dizendo para você não se conformar com esse mundo, você não parecer com esse mundo. Seja onde for, na escola, na faculdade, no trabalho, dentro de casa, no relacionamento entre marido e mulher, entre filhos, não nos conformemos
conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ande com Cristo, ande com o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se você fizer, se eu fizer, se nós como igreja fizermos isso, o que é que vai acontecer? O texto responde, a Bíblia responde, o que a gente precisa? Vamos voltar para o texto. O texto está dizendo então o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Para quê? Deixa eu explicar uma coisa para você. O Evangelho não é teórico. O Evangelho definitivamente não é teórico. Não é teórico. O Evangelho é prático e ele é experimental. Por isso que você entra numa igreja, você assiste o culto, aí tem gente que sai e fala assim: rapaz, o culto foi uma benção. O outro fala assim: não senti nada, vou para casa do jeito que entrei. Por quê? Porque você precisa experimentar. Porque você precisa estar andando no Espírito, para que você experimente. E aí experimentar é você passar a vida tendo relacionamento com Deus, e Deus te dando livramento, te dando orientações, te dando direção. Deixa eu explicar, eu estou tentando ser didático com você. Pensa que isso aqui seja o caminho da tua vida. Tem gente que nunca vai chegar no céu, vai chegar capenga, mas vai chegar no céu, mas nunca vai chegar lá no céu, e nunca vai pisar na estrada da sua vida e vai ter experiências com Deus, experiências transformadoras, porque não quer experimentar, porque não quer transformar o seu entendimento, porque não quer continuar se conformando com este mundo. Mas Cristo nos chamou para não nos conformarmos com esse mundo, para transformarmos o nosso entendimento, para a gente pisar na estrada da nossa vida e a gente ter experiências com Ele, para que as pessoas falem: mas por que esse irmão tem experiência? Porque ele resolveu experimentar, porque ele resolveu transformar o seu entendimento, porque ele não quer se conformar com esse mundo, e ele entra e não se conformar e diz assim: ó, não é normal. O Mandenise falou ontem: não é normal, não é comum, não tem nada a ver. Não estou falando de roupa, não estou falando de A, de B, de C. Eu estou falando que você e eu, deixa eu falar outra coisa para você. Quando você é pequenininho, se você foi criado no Evangelho, deixa eu falar para vocês: se o Miguel for criado no Evangelho, ele vai escutar uma musiquinha, eu vou declamar, porque vocês sabem que eu não canto. Se eu cantar, vai todo mundo embora. A gente fala assim: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, pezinho no que pisa, o Salvador dos céus está olhando para você, não é isso? Aí a gente cresce e fica bom, porque a gente está ensinando para o Miguel algo que é importante. Olha o Miguel dando glória aí. Olha só, o que a gente está explicando para o Miguel? A gente está falando para ele que tem uma forma celestial de andar na vida. Aí a gente cresce e fica bobo, porque a gente acha que isso que é um princípio bíblico, a gente para de ver. Aí eu não estou dizendo que você não deva fazer, eu estou te dizendo que você precisa ser seletivo. Aí você vai maratonar no Netflix, você vai maratonar no YouTube, você vai maratonar na televisão, você vai maratonar no WhatsApp. Aí você fica nesse negócio e você esquece da tua vida. Cuidado com o que você está vendo. Não vos conformeis com esse mundo. Aí daqui a pouco você está vendo: a vida é assim mesmo. Não é. Está entendendo? E eu estou falando isso para você, que eu não estou dizendo que você não pode ver Netflix, não estou vendo, não, nada disso. Eu estou dizendo para você que a gente precisa ser seletivo, porque a gente não pode se conformar com certas coisas que a gente vê. Não dá para se conformar. E aí, quando a gente não se conforma, e quando a gente renova nosso entendimento, aí a gente vai experimentar, e o texto vai responder. Por favor, acompanhe comigo no texto. O texto vai dizer: mas experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para minha e para a sua vida. Então, a vontade de Deus para mim é boa, é perfeita e é agradável. E aí eu pergunto para você, eu fiz essa pergunta para mim: se a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável para mim, por que eu e você não experimentamos isso na nossa vida? Nas minhas férias, eu tirei para ler o livro de Atos com mais tranquilidade. E eu fico olhando o livro de Atos dos Apóstolos, vendo aqueles irmãos fazendo tudo aquilo.
usando eles, e eu fico pensando, por quê? Por que a gente, e se aquilo que está escrito é para os nossos dias de hoje, eu acredito piamente que é, por quê? Por que a gente não tem experimentado isso? Por que esses homens e mulheres que estão descritos nos livros de Atos dos Apóstolos fizeram o que fizeram? Por que a gente não está fazendo? Se o Deus continua sendo o mesmo. Já pensou nisso? Já pensou de que Deus está nos chamando para nós experimentarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida? Porque daqui a pouco, quando a gente for para o livro de Atos, capítulo 16, o capítulo dos encontros, a forma como você não decide quais os encontros que você vai ter na vida, mas você decide como é que você vai reagir aos encontros que você tem na vida. Porque tem encontros bons, parece muito bom, suave, mas tem encontros que são ruins. E a questão é, como é que você reage quando você encontra com gente boa, e como é que você reage quando você encontra gente que não é tão agradável. Então, para eu chegar no capítulo 16, eu preciso que você entenda que eu e você, como igreja, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos não nos conformarmos com esse mundo, para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E eu preciso estar em Gálatas 5,16. Andai em ou no Espírito. Quem está entendendo até agora, diga amém. Amém. Quem continua crente, diga amém. Amém. Agora vamos para Atos 16. Vamos caminhar em Atos 16. Estava falando ali com o pastor André, que já que vocês estão vendo o curso de doutrina, vem até vocês. Gostei. Gostou, né? Sabia. Mas eu vou te convidar a vir lá no culto de doutrina. Amém? Porque aqui a gente só vai ser sintético. Lá a gente ganha mais uma horinha. Eu brinco que eu falo mais que pobre no sol, né? Amém? Então deixa eu falar. Atos capítulo 16, nós temos 4 encontros. Por isso eu denomino o capítulo 16 de Atos como o capítulo dos encontros. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor, o primeiro encontro. Atos capítulo 16, versos de 1 a 3. Diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de um pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Deixa eu te falar uma coisa: a família de Timóteo era problemática. Um judeu até hoje não casa com outro que não seja judeu. E agora essa mulher, mãe de Timóteo, resolve casar com um grego. Já começou dando ruim aí. Mas esse não é o problema. Você sabe que a avó e a mãe de Timóteo era alguém crente. E agora, o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos é o capítulo que começa a segunda viagem missionária. Agora, Paulo vai para a viagem missionária e acha Timóteo. E o que ele faz? Ele chama Timóteo para perto. Ele chama Timóteo para perto e diz assim: olha, Timóteo, você será o meu discípulo. Primeiro encontro, é o encontro do discípulo. Você encosta em alguém, chama alguém para perto. Paulo chama Timóteo e vai fazer esse rapaz, esse menino, vai se transformar num pastor. Primeiro encontro da nossa jornada nessa noite é o encontro do discípulo. Você tem sido discipulado por alguém? Ou você tem discipulado alguém? Você tem andado com alguém e mostrado para alguém um caminho eterno? Você tem andado com alguém, e deixa eu te falar, é andar com alguém, e aqui o discípulo é caminhar, sentar na mesa, almoçar, andar com alguém, para você transformar aquela pessoa mais parecida com Jesus. Você tem feito isso? Ou você tem andado com alguém que parece mais parecido com Jesus? Você tem andado com gente crente, assembleando, ou alguém que é cristão, que parece com Jesus? Porque tem diferença, tá? Não se assusta não. Hoje eu vim com a gota. Tem gente que parece com cristão, tem gente que é cristão e tem gente que é assembleando. Eu não estou falando de gente assembleando, estou falando de gente cristão antes de mais nada. Antes da gente ser assembleando, a gente cristão, amém? Amém. Então preste atenção. Tem gente que é assembleando, mas não é cristão, e tem gente que é cristão e que é assembleando. Então preste atenção. Mais parecido com Jesus. Você tem encontrado no decorrer da sua vida gente parecida com Jesus? Será que eu tenho sido parecido com Jesus? Entende isso? Isso não está te incomodando? Isso não te incomoda, não?
isso não te incomoda, você não parecer com Jesus? Será que isso não está causando algum desconforto no teu coração, porque você não parece com Jesus? Ou você olha para o meio da comunidade e não acha ninguém parecido com Jesus? Entende isso? Esse homem acha Timóteo e ele fala assim, ó, pensa comigo. Semana passada eu falei para você o quê? Falei para você sobre 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que diz: sede meus imitadores. Pensa comigo, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Aí chega lá em Gálatas, ele repete isso de novo: sede meus imitadores. Ele falou assim, ó, olha para mim, porque você está olhando para Cristo. Aí eu vou pegar mais uma carona no sermão de ontem da irmã Denise. Ela falou, olha, a luz não é minha, a luz não é nossa, é de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, ó, olha para mim, porque a luz que vocês estão vendo não é minha, é de Cristo, mas se você olhar para mim, você está olhando para Cristo. Quantos de nós, no caminho, na jornada do encontrou gente parecida com Jesus? Porque quando a gente encontra gente parecida com Jesus, e a gente caminha com gente parecida com Jesus, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde quer que seja, a gente vai encontrar um conhecimento que vai mostrar para a gente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossa vida. Seja alguém parecido com Jesus, tenha esse encontro com Jesus e encontre gente para você tornar outras pessoas parecidas com Jesus. A gente pode ser bom profissional, a gente pode ser boa mãe, bom pai, bom pastor, mas o nosso desafio é fazer gente parecida com Jesus. Entende isso? A gente precisa fazer nossos filhos serem parecidos com Jesus. A gente precisa fazer aqueles ali parecidos com Jesus. Entende isso? Então o primeiro encontro é o encontro do discípulo. Eu e você temos um encontro com alguém e nós precisamos fazer essa pessoa ser parecida com Jesus. Mas antes, eu preciso falar, Senhor, vem, noivo, eu quero estar perto de ti. Porque se eu não tiver esse desejo, eu não vou parecer com ele, eu não vou andar com ele, e eu não vou fazer outras pessoas parecerem com ele. Sabe qual é a nossa grande mazela nesses dias? A gente está parecendo muito com o mundo. A gente está parecendo demais com eles. E aí quando a gente parece demais com eles, a gente anda no meio do caminho. E aí não tem sal, Denise, não tem luz. Um dia desse eu vi uma foto de 1930. Todo mundo de chapéu, de terno e gravata, Rua do Ouvidor, 1930, todo mundo de chapéu, de gravata, de terno, andando na Rua do Ouvidor em 1930. Como é que a gente vai distinguir esse pessoal de crente? Se a gente olhar e falar que a nossa diferença está só no terno e na gravata, você acha sinceramente que a nossa diferença está aí? Certo? Juro? Então, a gente precisa ser parecido com Jesus. A gente precisa andar no caminho do discipulado. Quem está entendendo, diga amém. Quem continua crente, dá glória a Deus aí. Vamos continuar o segundo encontro. Encontro bom esse, né? Segundo encontro, versos 13, 14 e 15. Diz assim: no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Essa mulher ouve o Evangelho através de Paulo. O texto não diz, não fala nominalmente Silas, mas certamente Silas está aqui.
eles ensinam a palavra, essa mulher aceita Cristo, e aí essa mulher diz, o texto vai ler, o texto te diz aí, diz assim, e nos constrangeu a entrar na sua casa. É como disse assim, Paulo, como dissesse para ela assim, Alexandre, não precisa entrar, não precisa ir na tua casa. Ela constrangeu ele, insistiu para ele entrar na sua casa. Não estou dizendo para você abrir a sua casa para qualquer um, mas eu estou dizendo que você precisa ser alguém que dê suporte, apoio a outro. Você tem sido alguém que você tem dado suporte a outro, você tem sido apoio para alguém. E deixa eu falar uma coisa para você, não é só para aqueles da fé não, você tem sido um suporte, um apoio para algum vizinho, você tem sido um suporte para alguém, para o seu amigo, você tem sido um suporte para alguém da sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho. Alguém que pode dizer assim, não, eu encontro um ombro amigo, eu encontro uma palavra de conselho, eu consigo enxergar em fulano e beltrano essa pessoa, porque Lídia aceita o Senhor, a sua casa aceita o Senhor, e o que ela faz? Ela diz assim, esse homem precisa de um suporte, esse homem precisa de um apoio, deixa eu ser, e pensa comigo, essa mulher, ela é recém-convertida, e ela abre o seu coração, abre a porta da sua casa e fala assim, vem aqui que eu vou te dar um suporte, um apoio, enquanto você estiver aqui nessa região, você tem um lugar de guarida. E aí eu volto a repetir, não estou dizendo para você abrir a sua casa, mas você tem sido guarida para alguém, porque nós cristãos, nós temos que dar apoio e suporte para alguém, mesmo que esse alguém não seja da mesma fé que a gente. Quem está entendendo, diga amém. O segundo encontro é o segundo encontro de suporte, de apoio. Alguém que encontra no outro, alguém que tenha apoio, alguém que tem uma palavra amiga, alguém que tem um ombro amigo, alguém que pode dar uma palavra da parte do Senhor, alguém que possa apoiar outro, e esse outro pode ser qualquer um. O que a gente mais tem nesse mundo, deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi uma coisa, que é o seguinte, pastor, uma asa só não voa. Pastor, uma asa só não voa. Ele precisa ter a teoria, mas ele precisa da prática. E aí eu vou trazer essa frase para você. Crente com uma asa só não voa. A gente tem que sair da teoria e ir para a prática. O teu vizinho, a tua vizinha, o teu amigo, a tua amiga, o teu colega de trabalho, o teu colega da faculdade, ele precisa enxergar em mim, em você e em nós, alguém que pode nos ajudar, pode ser um apoio, uma orientação da parte de Deus, para que as pessoas enxerguem Cristo em nós. Essa mulher, e deixa eu falar um negócio para você, o Atos dos Apóstolos está cheio de gente assim, aceitou Jesus, entendeu o Evangelho e vai. Aí você vai ver Felipe com o eunuco, aceitou Jesus, tem água, tem tudo. Precisa passar 90 dias com o pastor André? Não precisa, tem água aqui, eu entendi Cristo, vamos embora. Quando a gente aceita Cristo, a gente quer um noivo, e o noivo é rápido. Tem algum problema de batizar? Não tem, senta aqui, vamos embora. A gente formatou esse negócio, amém, louvado seja o nome do Senhor. Cadê o pastor André? Não é? Formatou, não é? Mas, entende? Mas se você olhar o livro de Atos, tem um outro jeito de fazer esse negócio também. Amém? Então, o que eu estou dizendo para você é que você precisa ter um caminho, um encontro discipulado, você precisa ter um encontro de alguém que te apoie e te suporte. E tem gente entrando pelas nossas portas que precisam de um apoio e de um suporte. Às vezes é só uma paz do Senhor, mas às vezes você precisa sentar e gastar tempo com alguém. Quem está entendendo, diga amém. Crente na asa só não voa. Quem entendeu, diga amém. Vamos seguir para o terceiro encontro. Até agora está muito tranquilo. Você só teve encontro bom. Encontrou um discípulo, encontrou alguém que te dá apoio. Só que agora vamos perturbar o negócio. Siga comigo, por favor. Atos 16, dos versos 16 a 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saia. Deixa eu te falar, tem gente que a gente encontra que são encontros perturbadores. Não ria, mas
você encontrou já gente na sua vida que era perturbado. Amém? Amém? Amém. Gente que te perturbou. E Paulo está sendo perturbado por essa menina. Essa menina começa, ela tem um espírito de admiração. E presta atenção numa coisa importante. Ela não está falando mentira. Ela está um espírito de admiração, mas o que ela diz? Esses homens são filhos, são servos de Deus Altíssimo. Ela está falando a verdade, não é? Amém? Todo mundo concorda comigo? Não está falando a verdade. Só que presta atenção. Presta atenção. O problema não está na verdade, na palavra que ela diz, mas na motivação que ela está fazendo. Porque eu posso chegar aqui e dar 2 tapinhas no ombro do meu chefe, mas os 2 tapinhas que eu dou no ombro dele, ele não sabe qual a motivação. E aí a gente precisa de uma coisa muito importante na nossa vida que se chama discernimento. E discernimento de espírito. Porque eu e você precisamos nesses dias discernir qual é o espírito que está falando. Quem está entendendo, diga amém. Tem muita gente falando muita coisa, mas você e eu precisamos discernir. E só dá para discernir se eu andar em espírito. Quem está entendendo, diga amém. Então o texto está dizendo o seguinte, ela está dizendo, João, e o texto vai dizer que ele andou muitos dias. Essa menina continuou falando esse negócio muitos dias. Eu fiquei pensando assim, cá com os meus botões, por que ela chegou aí e falou logo assim, em nome de Jesus sai, já que ele está sendo perturbado? Ele podia, o texto vai dizer, passou muitos dias falando isso. E ele passou muitos dias sendo perturbado por essa menina, escutando esse negócio. Você e eu, às vezes, escutando muita coisa, somos perturbados, e você quer responder logo. E deixa eu te falar, teve uma hora que esse homem teve discernimento da parte do Senhor e usou o nome do Senhor e disse, em nome de Jesus, sai. Sabe o que acontece? Lembra que eu falei para vocês sobre nova direção? Às vezes eu e você queremos resolver e defender a nossa causa. Paulo podia no primeiro momento falar, em nome de Jesus, sai. Mas tinha um momento em que Deus deu autoridade para ele falar. A gente fala demais. Aí a gente não sabe porque aquele menino fala e a gente fala, aquela menina fala, a gente faz, a gente está malhando em ferro frio, o negócio não sai do outro lado, porque a gente é gerenciado pelo Espírito Santo e a gente quer tomar a gerência do negócio. Aí teve uma hora que ele entendeu a hora certa, que ele, com autoridade da parte do Senhor, disse, Espírito, em nome de Jesus, sai. Vai ter uma hora em que você vai falar, mas anda com Deus para saber a hora que você precisa falar. Não é toda hora, você não tem que abrir a boca toda hora, tem uma hora certa para falar. Glória a Deus. Aí Deus está trabalhando na vida de Paulo, para Paulo entender, e Paulo está passando pela dificuldade, mas Deus está tratando com Paulo também. Como você acha que ele está tratando só com a menina? Está tratando com Paulo, está cuidando de Paulo, Paulo está fazendo a obra, mas ele precisava passar pela essa dificuldade. Tem hora que a gente quer falar, a gente quer ultrapassar aquilo que Deus quer falar. Ele só falou na hora em que Deus deu autoridade para falar, e você quer falar antes que Deus mandou você falar. Aí você, nem você nem eu sabemos a hora de falar, por quê? Porque a gente não anda em Gálatas 5,16, a gente não anda no Espírito. Se a gente andasse no Espírito, a gente já sabia a hora que a gente ia falar. Amém? Sabe, gente, o negócio é sério. Paulo é perturbado por aquela menina, e tem um momento certo em que ele vai e fala. Quem é que está perturbando a tua existência? Qual é o encontro da tua vida que é perturbador, que mexe com você, que mexe com as tuas estruturas, e que você bate o pé, que você esperneia, você faz tudo que tem que fazer, mas você não espera a hora em que Deus te dê autoridade da parte dele para você falar, e aí sim a coisa ser resolvida. A gente está lutando com a gente mesmo, quando a gente tem armas espirituais, leis espirituais ao nosso favor, e a gente não usa elas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem continua crente, diga amém. Amém. Então, o terceiro encontro é perturbador. E deixa eu te falar, a gente vai encontrar um monte disso na nossa vida. E aí, veja bem, Paulo não vai lutar com a menina, vai lutar com o espírito que está na menina. Para isso precisa de discernimento, minha gente. É para isso que eu e você, Igor, precisamos de discernimento. Porque senão a gente vai lutar, eu vou ficar lutando com o Igor, mas não é com o Igor que eu tenho que lutar, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o, mas contra os principados, potestades deste mundo. E aí a gente fica lutando, a gente fica nessa guerra, e a gente não usa
as ferramentas espirituais que Deus deu para mim e para você, para a sua igreja. Quem está entendendo, diga amém. Então ele tem pontos perturbadores que você precisa entender. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Está ruim, mas vai ficar pior. Prossiga comigo, por favor, no quarto ponto. Capítulo 16, aí, nos versos 23 e 24 e o 33. Diz assim: e havendo-lhes dados muito açoites, os lançaram à prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e segurou os pés no tronco. Versículo 33. E tomando eles consigo naquela mesma noite, na mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo, então, ele expulsa aquele espírito de adivinhação daquela menina. E aí o que ele ganha? Ele ganha a surra. Ele ganha a surra. Os homens que perderam dinheiro seguram ele, dá uma surra nele e joga ele. O texto está dizendo que bota ele no cárcere inferior. Ou seja, tem um cárcere abaixo do cárcere, é lá que jogam ele e ainda prendem o pé do tronco dele. Aí, sabe o que acontece? Aí você está fazendo o que Deus mandou você fazer, e aí, ao invés de você acha assim, não, então Deus vai me proteger, Deus vai me guardar. Paulo não entendeu assim. Aí esse homem, o que ele ganha? Ganha uma surra. E aí esse homem ganha uma surra, e preste atenção, ele ganha uma surra, e ele vai para a prisão, e aí à meia-noite, o carcereiro pega ele, prende o pé dele, bota ele lá, e à meia-noite esses homens estão cantando e orando. Aí deixa eu te fazer uma pergunta: se fosse eu e você, se a gente fizesse o que a gente tem que fazer na teologia de hoje, se alguém fosse preso agora e falasse assim, esse irmão, ele está em pecado, não é? Começa a dar ruim na vida, esse irmão está em pecado. Discernimento. A gente precisa de discernimento. Paulo tomou uma surra, tomou uma surra boa. Tomou uma surra boa. Vou repetir: boa. E esse homem estava fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Por que esse homem não chegou? Por que esse homem não chegou no cárcere junto com Silas e ficou assim? Por que ele não ficou com autocomiseração? Ó céus, ó vida, estou fazendo a obra do Senhor e estou apanhando. Não, porque esse homem entendeu Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a sua mente, para que seja qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esse homem entendeu, e esse homem está os dois estão todo manhados. E esses homens estão lá no cárcere inferior, e esses homens estão fazendo o quê? Eles estão orando e louvando. E deixa eu te falar uma coisa: está no meio do cárcere, está todo mundo preso, não tem gente boa lá, só tem os dois que são gente boa, o resto tudo mereceu estar lá. Daqui a pouco tem um terremoto, abre, ninguém saiu do lugar. E aí eu vou voltar a usar o sermão da Denise: quando a gente é sal e luz, não importa onde a gente esteja, e não importa com quem a gente esteja, Deus é o Deus que opera, e é um Deus de ordem. Ninguém saiu do lugar. Ele disse o seguinte: o carcereiro ia se matar, ele falou: parou, não faz isso não, está todo mundo aqui. Quando ele falou todo mundo, o gente boa e o gente ruim, não saiu do lugar, está todo mundo lá. E aí é o texto que você conhece, o carcereiro vai dizer: e agora, o que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se esses homens não apanhassem, se esses homens não passassem, se esses homens não tivessem a mente renovada, você nunca saberia dessa história. Você está entendendo isso? Você não está entendendo que se você se aproximar de Deus, se nós como igreja de Vila Rosalia, se nos aproximarmos de Deus, haverá histórias contadas nesse lugar, porque Deus irá se manifestar nesse lugar. Mas eu e você precisamos entender que a gente precisa entrar no caminho de santidade, porque senão a gente vai continuar contando histórias já de 1930, mas agora, nesse tempo, a gente não vai reconhecer e não vai entender aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua história. Quem está entendendo, diga amém. Esses homens estão apanhando porque eles sabiam com quem estavam andando. Eles sabiam que quem está me batendo não é desse reino. Eles não estão entendendo nada. Esses homens prendem ele, esse carcereiro prende ele porque ele foi mandado fazer isso. E o versículo 33 ele diz o seguinte: olha, ele pega esse homem, leva esse homem para a mesa da casa dele, cuida das suas feridas, cuida dele, e logo, vou repetir, tá, pastor André? Logo foi batizado. É o que está no texto aí, tá? Não estou saindo do texto.
Não é isso que está aí, gente? Tem gente que vai perturbar a tua existência. Tem gente que vai te encurralar. Mas você precisa entender de que se você estiver em Cristo, se você estiver andando no reino dos céus, essa pessoa pode ter uma transformação. Um dia ele vai poder perguntar para você que Deus é esse que você serve? Que história é essa? Que sobrenatural é esse? Eu não sei você, mas tem um tempo em que a gente precisa parar de entrar e sair dentro do templo e não ver nada acontecer. Eu não sei você, mas acho que Deus está nos chamando para um tempo em que Ele quer que a nossa história seja uma história de forma sobrenatural na minha vida e na sua vida. Deus não tem filho predileto. E Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Jeremias estava preso. Então não é uma questão de status, não é uma questão de onde você está, qual é a tua circunstância onde você está na sua história, mas a questão aqui é se você e eu vamos entrar neste caminho para que nos encontros da nossa vida a gente possa olhar para os encontros da nossa vida sob o prisma, sob a ótica do reino dos céus. A questão é que eu e você vamos ter encontros na nossa vida, e a questão é como é que eu e você reagimos aos encontros que nós temos na nossa vida. Porque vai ter encontros bons, aí é tranquilo, é suave, mas vai ter encontros ruins, vai ter encontros perturbadores, vai ter encontros em que você vai estar encarcerado, preso, e você precisa ter a mente de Cristo, andar com o Espírito Santo, para saber que quem está fazendo aquilo não é ele, mas é o Espírito que habita nele. Porque não se engane, se tem um Espírito que anda com você, lá também tem um Espírito que anda com ele, e não é o mesmo Espírito. E se você entender isso, e mais do que você entender, se você sentir, crer nisso, a vida desta igreja será transformada. Quem está entendendo, diga amém. Há um tempo que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que há um tempo, e o tempo é agora, que Deus está nos chamando para que a gente mude a nossa postura. Todos nós, não importa se você é pastor, presbítero, evangelista, diácono, dirigente de círculo de oração, não estou falando nada disso. Eu estou falando que a gente é cristão, crente em Cristo Jesus, e a gente precisa entender aonde nós estamos e quem é que a gente serve. Amém? Está todo mundo crente aí? Amém. Vamos ficar de pé. Acabou. Não vai virar vigília, não. Pessoal da galeria, desce, por favor. Vamos fazer uma bagunça santa aqui embaixo. Não fica sozinho, não. Fica não. Nós vamos orar. Nós vamos orar para terminar. Eu vou dar bênção apostólica. Mas levanta. Nós somos igreja, nós somos um povo. Se tiver alguém lá embaixo, no seu porteiro, chama para cá. Eu espero. Nós somos igreja. Aleluia. Nós somos povo. Nós somos um só povo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Estou tentando ser o mais didático possível. Não dá para o corpo, tem uma parte do corpo doente e a gente não se preocupar. Não dá para a gente ter uma parte do corpo que sofre e a gente não sente nada. Não dá para a gente não caminhar com alguém. Não dá. Então você trate de arrumar alguém para você estar junto a ele. Se tem gente que não se fala, se conserta hoje. E deixa eu te falar, não vai descer anjo nenhum. Não vai descer anjo nenhum. Porque a Bíblia já diz pra gente, ó, para você entregar a tua oferta no altar, você se conserta com seu irmão. Então não precisa vir anjo,
Não precisa vir o pastor falar isso. Esse é tempo de conserto. Aleluia. Glória a Deus. Entende isso, gente? Vou explicar de novo para vocês. Não tem. Você já sabe o que tem que fazer. E deixa eu falar outra coisa para você, para ser bem claro, para você entender e sair daqui em nome de Jesus, entendendo? Com todo temor e temor. Você precisa ser consertado. Meu Deus. Você precisa acertar a sua vida. Tem um tempo de conserto, eu tenho que agora. Tem um tempo de reconciliação, eu tenho que agora. Tem um tempo de ajuste, eu tenho que agora. A gente acha que a gente tem amanhã, mas a gente não tem amanhã não, a gente tem agora já. Porque amanhã é Deus que pertence a Ele mesmo, não pertence a nós. Se esse tempo não for agora, e se Deus for misericordioso comigo, Ele vai dar mais um tempo. E como Deus é longânimo, eu já expliquei isso, lá no hebraico, longânimo, Deus tem um narigão, entendeu? Deus tem um narigão. O Marcelo erra, ele respira, conta até 10 e não faz nada comigo. E aí, quando eu entendi esse projeto, entrou. A gente só entende isso quando a gente só entende isso quando a gente é muito perdoado. A gente só entende o Evangelho quando a gente é muito perdoado. Eu não sei você, mas eu fui muito perdoado. E se eu fui muito perdoado, só Ana foi muito perdoado. Sabe? Só Ana foi muito perdoado. E todo santo dia eu pedi perdão. Deus está cuidando de mim. E Deus está tratando das minhas vidas. Deus está tratando da minha vida. Deus está tratando da nossa história. Está tratando das nossas causas. E a gente fica assim, não é amanhã, não é hoje.
Deus, Pai.